que é a chamada odds ratio, que em português é chamado razão de chance. Então, faça exatamente a mesma tabela de contingência, só lembrando que a tabela de contingência, sempre do lado esquerdo, é a exposição, e sempre aqui em cima é o desfecho, que nesse caso, o desfecho eu já sei quais são, que são os casos. E o controle eu já sei também que são os controles sem gripe. E lembrando que na tabela de contingência, sempre o primeiro quadrado é A, o segundo é B, o terceiro é C e o quarto é D. Sempre. Ah, mas não posso fazer A, C? Não. Sempre assim, A, B, C, D. Então, eu tive, como estamos vendo aqui, entre os casos de gripe, 70 tomaram banho frio. Entre os controles, 40 tomaram banho frio. Eu não tenho como calcular risco relativo e também não vou desenvolver a fórmula, mas eu vou resumir que o resultado é o seguinte: para você calcular a razão de chance ou odds ratio, você multiplica A por D, 70 vezes 60, e divide o B vezes C, 40 vezes 30. Está aqui, 70 vezes 60, 70 vezes 60, AD, dividido por 40 vezes 30, BC. O resultado é 3,5. Então, a odds ratio é 3,5. E o que significa isso, Marcos? Significa que entre as pessoas que tomam banho frio, a chance, entre os pacientes que têm gripe, melhor dizendo, a chance não, ao contrário. Entre as pessoas que tomam banho frio, a chance de ter gripe é 3,5 vezes maior do que a chance de ter gripe entre aqueles que não tomam banho frio. Mas qual é a diferença disso para risco? A diferença é metodológica. Eu não tenho como calcular risco num estudo que não tem incidência. Então, a turma que entende do assunto bolou essa maneira de fazer uma coisa que é muito semelhante ao risco. Se nós pegarmos uma amostra semelhante e fizermos os mesmos números, calcularmos o risco relativo ao odds ratio, o valor vai dar parecido. Um vai dar 2,5, o outro vai dar 2,9. São semelhantes, mas não são exatamente iguais, porque são dois delineamentos completamente diferentes. Um parte da exposição para o desfecho, medindo incidência. Outro parte do desfecho, para ver quantos se expuseram, que são os casos e os controles. Então, no primeiro, risco relativo, no segundo, odds ratio. Nos ensaios clínicos, vão aparecer tanto o odds ratio quanto o risco relativo. A interpretação é que muda um pouquinho. Então, odds ratio, que alguns chamam também de relative odds, é uma estimativa do risco relativo. Possui a mesma interpretação, embora baseado em pressuposto e fórmula diferentes. Existe ainda um tipo especial de risco relativo, que é o que a gente chama de hazard ratio, ou razão de risco. Qual é a diferença dele? Ele dá uma informação muito mais próxima da realidade quando nós temos a variável tempo envolvida. Então, a forma do hazard ratio, ou H, muitas vezes no ensaio clínico aparece lá HR, e o pessoa que está lendo confunde com RR, que é risco relativo, mas não é. Hazard ratio é outra coisa. Você tem no numerador desfecho, no denominador segmento. Então, ele aponta como a intervenção muda a taxa de ocorrência de um determinado desfecho. Por exemplo, o clopidogrel e o ticagrelor são dois anticoagulantes. Então, nós podemos, usando os dois para um determinado procedimento, comparando, por exemplo, para fazer um procedimento coronariano de colocação de stent ou de coronografia, exame contrastado das coronárias, etc., você precisa anticoagular a pessoa. Então, eventualmente, complica com o sangramento. Então, aqui compararam os dois, o ticagrelor e o clopidogrel. Aqui, nós temos a incidência, o endpoint primário, que é sangramento, e aqui é ao longo dos meses. Então, você vê que no começo, obviamente, é tudo igual, e com o tempo, a incidência do endpoint primário, que era sangramento, foi maior no clopidogrel do que no ticagrelor. Aqui, por exemplo, no 8º mês, por exemplo, nós tivemos
6.700 episódios no clopidogrel e 6.600 ao contrário, desculpa. 6.700 no ticagrelor, 6.600 no clopidogrel. Então, porcentagem foi aumentando. E aqui apresenta o risco, 0,84, no caso, 0,84. Eu vou falar um pouco mais depois dessas coisas aqui no momento, vamos fixar aqui. Ou seja, tem um menor risco, porque é menor do que 1. Mas o que importa, vai ser discutido isso daqui a pouquinho, é que isso aqui é como se fosse um risco relativo, só que é hazard ratio. E ela não é só para eventos como sangramento. Ele é muito utilizado para, por exemplo, curvas de tempo-evento de óbito, curva de sobrevida, né? Então, a curva de Kaplan-Meier é quase sinônimo de curva de sobrevida, mas não é exclusivo de curva de sobrevida. É isso que eu queria deixar claro. Então, está aqui, no primeiro está todo mundo vivo, conforme foi passando o tempo, as pessoas foram morrendo, né? Então, aqui, quem usou interferon gama, aqui, sobrevida sem progressão de doença. Então, aqui, 10 meses, 40% das pessoas estavam aqui no 7º mês sem doença. Enquanto aqui no sunitinib, quase 80% das pessoas estavam livres de doença no 6º mês. Então, mostrou aqui o 0,42, a hazard ratio, é como se fosse um risco relativo, só que é especificamente para quando você tem uma curva de tempo-evento, um pouquinho diferente do risco relativo. Então, são 3 medidas de associação: risco relativo, odds ratio ou hazard ratio. Agora, como é que a gente interpreta isso, que é o que nos interessa? Quando nós estamos falando, por exemplo, de qualquer uma delas, sempre nós temos um ponto neutro que é 1. Ou seja, se a chance ocorreu uma vez, é igual. Aconteceu uma vez, ocorreu uma vez. Não tem nem maior risco, nem menor. Quando vai aumentando, número 2, 3, 4, 5, isso significa um maior risco, uma maior chance de ocorrer o desfecho que você está procurando daquela exposição, que normalmente é algum tipo de dano. Por exemplo, cigarro e câncer de pulmão. Então, se o risco relativo foi 6, significa que quem fuma tem 6 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. E assim vai. Por outro lado, se o resultado do risco relativo ou da odds ratio foi 0,5, significa que quem fuma, não é o caso, né? Estou dando um exemplo, quem fuma tem metade do risco de ter câncer de pulmão de quem não fuma. Óbvio que a gente sabe que isso não é verdade, estou dando um exemplo. Só um exemplo do que significa um risco relativo ou uma odds ratio ou uma hazard ratio menor do que 1 ou maior do que 1. Maior do que 1, risco de dano. Menor do que 1 é um efeito protetivo. Então, nós temos aqui um estudo de prognóstico. Como eu disse, sei lá, vamos botar comer gordura e ter infarto, né? Dieta rica em frituras e infarto, por exemplo. Fazemos lá ou uma coorte, ou fazemos um caso controle e concluímos que o risco relativo ao odds ratio foi 1. O que isso significa? Que quem come gordura tem exatamente o mesmo risco de ter infarto que quem não come gordura. Por outro lado, se o risco relativo ou a odds ratio, que é uma estimativa de risco, for 9, significa que o risco ou chance do exposto, ou do caso, se for um caso controle, ter o infarto é 9 vezes maior do que quem não come fritura. Quando o risco ou a chance do exposto, aqui no caso, o risco relativo ao odds ratio foi 0,4, significa que o risco ou a chance é 40% de ter infarto entre os que comem gordura em relação aos que não comem gordura. Quando nós passamos isso para o ensaio clínico, a interpretação é a mesma, mas às vezes as pessoas se confundem. No ensaio clínico, o que a gente deseja? Que o risco relativo a odds ratio ou a hazard ratio seja mais... Porque quando a gente faz uma coorte ou um caso controle, a gente está na expectativa de um risco relativo ou de um odds ratio maior do que 1. Ou seja, a exposição associada a um risco.
Então, a gente espera sempre o quê? Risco relativo de 4, risco relativo de 5. Quando a gente está lidando com ensaio clínico, é exatamente o oposto. O que nos interessa, o que nós queremos no ensaio clínico, é que o risco relativo, odds ratio ou hazard ratio, seja menor do que 1. Porque se ela for igual, significa que o novo tratamento é igual ao controle. Se ela for 7,3, significa que a intervenção ao tratamento é muito pior do que o controle. O tratamento aumentou em 7 vezes o risco de, seja lá o que for o problema, morte, infarto, desfecho ruim. Então, nós queremos que o risco relativo, odds ratio ou hazard ratio, seja menor do que 1. Como aqui 0,6 significa que é 60%, ou seja, o novo tratamento reduziu em 60% o risco da doença, ou seja, o que for. Só que não basta nos informar o risco relativo, odds ratio, ou a hazard ratio. Tem que nos dar também em que intervalo isso se encontra. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui um frasco que eu sei, estou informando a vocês, que tem 1.000 pílulas cinzas. Tem 1.000 pílulas, das quais 50%, ou seja, 500, são cinza. Eu sei disso. Fui eu que botei as pílulas dentro desse frasco. Mas as pessoas não sabem. Então eu pergunto para você, para qualquer um, pergunto para vocês todos. Olha, eu queria que vocês fizessem um cálculo e me dissessem, fizessem numa amostra e me dessem uma informação sobre o quanto que vocês esperam, imaginam, que tem de pílulas de cor cinza. Vocês fazem um cálculo amostral e vê o seguinte, olha, com essa população, percebam, com N maiúsculo de 1.000, uma amostra N minúsculo de 60 vai me dar a informação que eu quero. Aí, no primeiro experimento, deu que 60 das 60 pílulas coletadas aleatoriamente, 27, ou seja, 45% eram cinzas. Na segunda amostra, botou de volta, misturou e alguém testou de novo. Agora deu 30 bolas cinzas, ou seja, 50%. Aí botou as bolas de novo, lá volta, misturou de novo, deu 29, ou seja, 48%. Vocês perceberam que nunca é o mesmo valor? A chance de ser o mesmo valor é muito pequena. Então, vão dando valores em torno do número verdadeiro, que eu sei qual é. Eu sei que o número é 50%. Quem está fazendo esse experimento não sabe. Aí chega, faz 4, 5, vai até 100 experimentos. Faz 100 experimentos e encontra diferentes números nos 100 experimentos. E aí, qual é a conclusão que eu pego os 100 experimentos e o que eu verifico? Eu verifico que em 95% dos 100 experimentos, o número de bolas cinzas, ou pílulas cinzas, variou de 27, que corresponde a 45%, a 33, que corresponde a 55%. Então, em 95% das vezes em que eu fiz esse mesmo experimento, eu encontrei resultados que variavam de 45% a 55%. É isso que nós chamamos de intervalo de confiança, ou seja, o intervalo de confiança informa o valor correto, não de forma exata, mas dizendo o seguinte, olha, o valor correto está dentro desse intervalo que eu estou lhe apresentando. Então, o valor correto, que eu sei que é 50%, mas quem está fazendo o experimento através da amostra não sabe, o valor correto é algum valor entre 45% e 55%. E é verdade, o valor verdadeiro é 50%. Mas quem fez o experimento não sabe, ele vai me dar essa informação. Ele vai fazer, por exemplo, o sujeito que fez o experimento 3 vai me apresentar o seguinte, olha, na minha amostra deu 48%. Obviamente que ele não vai fazer 100 experimentos para me dar um intervalo de confiança. Ele vai usar uma fórmula, né, que não é o nosso objetivo aqui, está fórmula nenhuma, mas ele vai usar uma fórmula, ou melhor, ele vai fazer isso direto no software de estatística. O software de estatística já vai dar para ele o intervalo de confiança, como se tivessem sido feitos 100 experimentos. Então, ele vai dizer, olha, o resultado é 48% e vai botar entre parênteses. Intervalo de confiança é 95%, 45% a 55%. Ou seja, o valor que veio na amostra foi 48, mas o valor verdadeiro pode até ser 48. Mas pode ser 47, pode ser 46, pode ser 49, pode ser qualquer valor entre 45 e 55. Alguém que não conhecia esse conceito ficou com alguma dúvida?
Tá tudo bem? Professor, eu conhecia, mas nunca eu escutei de forma tão didática. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Todos entenderam, então? Eu vou entender silêncio como um sim. Então, nós temos aqui o intervalo de confiança. Mas tem um outro detalhe. Vamos ainda botar aqui no ensaio clínico. Vamos supor, eu estou comparando o remédio A com o remédio B. Fármaco A com fármaco B. Um dos dois é placebo, o outro é o remédio. Eu não sei qual é qual. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu faço lá meu ensaio clínico e no final eu vejo o seguinte, olha, no medicamento a taxa de cura da doença que eu estou avaliando foi 30%. E no medicamento B, a taxa de cura foi 45%. Puxa vida, o tratamento B é muito melhor do que o tratamento A. 30% no A e 45% no B. Mas aí eu vou olhar o intervalo de confiança e vejo o seguinte, o intervalo de confiança foi de 20 a 40 no 30. Deu 30, mas poderia ser 20, 21, 22, 23, até 40. E no B a mesma coisa, deu 45, mas varia de 35 a 55. Vejam bem, 35 está dentro do intervalo de confiança do medicamento A. E 40 do medicamento A está dentro. Então, como poderia ser qualquer valor entre 20 e 40, poderia ser, por exemplo, 38. Assim como aqui deu 45, mas também poderia ser 48. Então, uma vez que os intervalos de confiança dos dois medicamentos se encostam, se ultrapassam, se sobrepõem, melhor dizendo, eu não posso dizer que o tratamento B é melhor do que o A. Porém, veja bem, aqui é uma amostra de 200 pessoas. Eu vou e aumento essa amostra a 2.000 pessoas. E o que eu percebo? Que o intervalo de confiança se estreitou. Então, continuou dando uma taxa de cura para o medicamento A de 30, mas o intervalo de confiança agora é de 27 a 33. Está aqui 33, não 30, 33. E o intervalo de confiança aqui, cura continua sendo 45. Foi de 42 a 48, ou seja, deixaram de se cruzar. Então, com base apenas no valor encontrado e no intervalo de confiança, eu posso dizer que a taxa de cura aqui foi maior do que a taxa de cura aqui. Mas a conclusão mais importante não é essa. A conclusão mais importante é que o intervalo de confiança é influenciado pelo tamanho da amostra. Então, isso é um conceito muito importante. O tamanho da amostra influencia o intervalo de confiança. E como? O intervalo de confiança varia inversamente com o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, menor o intervalo de confiança. Quanto menor a amostra, maior o intervalo de confiança. E lembrando que o intervalo de confiança nada mais é do que uma medida de variabilidade. Ele nos dá o quê? A precisão. Eu dei um exemplo na apresentação passada de o que era precisão. É a capacidade de informar o resultado, o mesmo resultado. Não quer dizer que é o resultado acurado, não é o resultado correto. É uma questão de variabilidade. Quanto menor a variabilidade, maior a precisão. Então, isso é muito importante de ficar fixado na cabeça da gente. Precisão tem a ver com variabilidade. Então, como é que nós... Então, professor, licença. Então, naquele outro exemplo, o A era melhor do que o B. Mas depois que aumentou a amostra, o B foi melhor do que A, não é isso? Aqui o B era melhor, mas uma vez que os intervalos de confiança se sobrepunham, Isso, eu não o A tenho era como melhor. dizer que um é melhor do que o outro. Uma vez, Sim. com esses números, eles são iguais. Eu não posso dizer que um é melhor do que o outro. Tá. Eu não tenho condição de falar nada. Mas aí, eu aumentando a amostra, os intervalos de confiança deixaram de sobrepor e eu agora posso dizer com tranquilidade que o resultado que está encontrado aqui foi a taxa de cura é maior no grupo B do que no grupo A. Entendido. E, de novo, como é que a gente interpreta isso? Vamos botar aqui no nosso ensaio clínico randomizado. Lembrando sempre, mesma coisa, o resultado é 2,2. O intervalo de confiança foi de 0,7 a 2,9. O que eu posso dizer? Nada. Por quê? Porque passou pelo número 1. Vocês se lembram lá no comecinho, quando eu falei? Quando passa pelo ponto neutro, o que significa? O ponto neutro significa que não há efeito algum.
Então, se o intervalo de confiança passa pelo ponto neutro, o que eu estou dizendo é que é possível, um dos resultados possíveis é 1. Deu 2,2, mas quais são os resultados possíveis? 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, até 2,9. Se um dos resultados possíveis é o número 1, eu não posso dizer que essa intervenção seja melhor do que o controle. A princípio, não há diferença. Eu teria que aumentar muito o tamanho amostral para ver se ele me empurra o número para menos do que 1 ou para mais do que 1. Aqui, por outro lado, deu 2,2, mas o intervalo de confiança é de 1,8 a 3,2. O que isso significa? 2,2 no ensaio clínico. É muito ruim, porque no ensaio clínico, o risco relativo odds ratio, ou hazard ratio, maior do que 1, significa que aquele remédio está fazendo mais mal do que bem, está causando dano. E aí varia o intervalo de confiança de 1,8 a 3,2, ou seja, o resultado foi 2,2, mas poderia ser 1,8, 1,9, até 3,2. Todos os resultados possíveis são acima de 1. Então, a intervenção, o novo tratamento, é pior do que o controle. E aqui é o quadro que nós gostaríamos. Nós temos um risco relativo, ou uma odds ratio, uma hazard ratio de 0,7, menor do que 1, ou seja, o novo tratamento protege o indivíduo, e o intervalo de confiança é de 0,5 a 0,9, ou seja, o intervalo de confiança é menor do que 1. Então, esse é o resultado dos sonhos. Não só o número é menor do que 1, como o intervalo de confiança não passa pelo 1. Esse tratamento é melhor do que o controle. Essa interpretação ficou clara para todo mundo? Ficou. Sim. Ótimo. É muito importante ter esse cuidado na comparação, que a gente costuma associar, sem ver o risco relativo maior, já feliz, né? Aprovou um ponto. Não, é o contrário do que acontece na coorte. Risco relativo no ensaio clínico, a gente quer que seja menor do que 1. Hazard ratio, a gente quer que seja menor do que 1. Odds ratio, a gente quer que seja menor do que 1. E não confundir desvio padrão com intervalo de confiança. Desvio padrão é uma medida de variabilidade da média, e única e exclusivamente da média. E a média é o quê? É uma medida de tendência central, quando nós temos uma variável quantitativa contínua de distribuição gaussiana ou com um N amostral maior do que 30 ou maior do que 40. O intervalo de confiança é para nos dar a precisão do resultado encontrado quando nós nos referimos a uma proporção. Então, tem intervalo de confiança qualquer proporção, ou seja, numerador sobre denominador, sensibilidade. Um trabalho científico que mostra sensibilidade e especificidade não apresenta intervalo de confiança não deve ser lido. Porque aquele resultado você não sabe o que significa. Risco relativo tem que ter intervalo de confiança, hazard ratio tem que ter intervalo de confiança, odds ratio tem que ter intervalo de confiança. Aí a gente não tem que ter média? Não, quem tem que ter média são variáveis quantitativas contínuas. Idade, pressão arterial, número de colônias por ml. Isso vai ter desvio padrão. Por quê? Porque nós estamos dando uma medida de variabilidade de uma medida de tendência central, que é a média. E essa medida de variabilidade é o desvio padrão. Professor, o de prevalência pode ter também intervalo de confiança? Pode, né? Prevalência é quando você usa ela numa proporção. Se você botar a prevalência de tanto sobre tanto, se for uma proporção, você pode calcular o intervalo de confiança. Tá, é verdade. Na verdade, na odds ratio, você, de uma certa forma, está lidando com prevalência. Agora, vamos uma última... Professor, Pois não? é uma dúvida que eu fiquei nessa parte do intervalo de confiança. O senhor tinha dito, né, que ele é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, mas aí, por exemplo, nesse ensaio clínico, você faz esse cálculo da amostra e aí você chega a um valor. Caso você rode nesse ensaio clínico, e mesmo assim o intervalo fique muito grande, cabe ao pesquisador aumentar a amostra para o intervalo diminuir, ou isso se torna talvez uma plausibilidade do estudo? Não. Isso ou se você fez um cálculo amostral, e eu vou falar ainda hoje sobre o cálculo amostral, se você fez um cálculo amostral correto, que
que acontece? Muitas vezes você faz o cálculo amostral correto, mas quando você faz o trabalho, os números que você utilizou para fazer seu cálculo amostral não se confirmam. Então, aquele tamanho amostral passou a ser errado. E aí não tem mais jeito, porque você fez... Por isso tem que tomar muito cuidado quando você faz o cálculo amostral, porque depois que você tem você calculou que para chegar a uma conclusão você precisava incluir 300 pessoas. Aí você no final chega, olha, não vamos mais fazer 300, vamos fazer 1.000, porque os resultados não estão sendo o que eu esperava. Não tem... Isso é uma intervenção inapropriada, porque não estava prevista. Uma das coisas mais importantes para dar credibilidade ao resultado do ensaio clínico é que tudo que você faça no ensaio clínico tenha sido escrito no protocolo que você redigiu antes de começar o ensaio clínico. Então, você não pode, isso que você está sugerindo, que seria uma boa ideia, mas do ponto de vista metodológico, você está introduzindo um viés no seu estudo. Você está modificando o estudo. Até existe um tipo de estudo hoje, um tipo de ensaio clínico que prevê isso, que eu vou falar na próxima aula, que é o adaptativo. Ele prevê um pouco isso, não exatamente isso que você falou, mas um pouco isso. O fato é que se você tem um intervalo de confiança muito largo, nem sempre aumentar, embora o intervalo de confiança varie inversamente com o tamanho amostral, aumentar o tamanho amostral não garante que o intervalo de confiança vai diminuir. Pode ser que o intervalo de confiança seja grande porque aquela verdade do estudo é aquela mesma. Não há uma resposta adequada ainda, entendeu? Mas você não deve fazer isso que você falou. Entendi. Hoje ainda você vai até entender por que isso que eu estou falando, porque eu vou mostrar a questão do cálculo amostral. Tá bom, obrigado, professor. Mais alguém tem alguma questão? Eu quero só mostrar mais um conceito muito importante, que existem 3 palavras que são confundidas: associação, causalidade e correlação. Associação não é sinônimo de causalidade. Você, para ter causa, você precisa, além da associação, você tem que estar com delineamento correto e uma série de outros fatores que nós vamos apresentar oportunamente. Existem alguns delineamentos que possibilitam você encontrar uma associação com causalidade. Quais são? Estudo tipo coorte, estudo caso-controle. Esses estudos eles mostram sempre uma associação, risco relativo de 5, intervalo de confiança 4 a 6. Então, ele mostra uma associação entre o tabagismo e câncer de pulmão, por exemplo. Mas você tem certeza que o tabagismo causa câncer de pulmão? Não. Esse estudo mostrou essa associação. Nós vamos agora estudar outros conceitos em cima da palavra causalidade para ver se essa associação ela realmente é causalidade. Se não houve um fator de confundimento, enfim, você vai avaliar o estudo, mas ele tem o potencial de avaliar a causalidade. O caso controle é a mesma coisa. O estudo transversal não. Por quê? Porque tanto a exposição quanto o desfecho são medidos no mesmo tamanho. E o estudo mais adequado para avaliar a causalidade de todos é o estudo de intervenção, no caso, do ensaio clínico. Então, a associação nós vemos tanto no ensaio clínico, quanto no caso controle, quanto no coorte. Os 3 têm potencial para avaliar se, além de associação, é uma associação com causalidade. Porém, o único que praticamente sela, quando bem delineado, que existe causalidade, é o ensaio clínico. Tanto o coorte quanto o caso controle, eles sugerem, associação sendo forte, sugere que haja nexo e causalidade, mas você tem que avaliar outros critérios para ver se existe isso. E uma outra palavra que essa então é muito mal utilizada, é correlação. Então, verificar a correlação entre o sexo do participante e a causa de óbito por infarto agudo do miocárdio. Então, eu queria ressaltar esse conceito. Correlação é uma associação estatística. Ela não tem nenhum, como é que se diz? Ela não tem nenhuma conotação de causalidade.
ela é uma associação estatística. Se o estudo tem tudo para provar causalidade e você tem esta associação estatística, você pode inferir que existe uma associação com o nexo de causalidade. Mas o fato de haver correlação entre duas variáveis não significa absolutamente, em hipótese alguma, que exista nexo de causalidade, como muitas vezes falam. Existe, por exemplo, várias formas de se medir. Então, o sujeito mede essa associação estatística entre duas variáveis quantitativas e dá um valor qualquer, 0. Não houve associação. O valor é maior do que 0. Associação estatística positiva, ou seja, existe uma correlação entre a exposição e o desfecho. Valor menor que 0. Existe uma associação negativa, ou seja, preventiva, entre a exposição e o desfecho. Então, pode ser calculado a correlação de Pearson, correlação de Spearman. Nada disso é importante para a gente nesse sentido. É só para saber que existe, porque aqui o conceito que nos interessa é correlação não é sinônimo de causalidade. Existe um estudo que mostra que a taxa de divórcio no Maine, que é uma região nos Estados Unidos, se correlaciona, ou seja, há uma correlação positiva com o consumo de margarina per capita. A correlação é de 99,2. Veja que o R é de 99, por isso que eu digo que é a correlação 99, porque o R é 0,99,2. 99% de correlação. Ou seja, no Maine, o consumo de margarina tem uma correlação fortíssima com o divórcio. Quem come mais margarina se divorcia mais. Algum de vocês acha que isso é possível? Não. Lógico que não. Isso não existe. A correlação, eu posso mostrar a correlação entre opção e coisas. Se eu pegar os números aleatoriamente. Agora, se eu calculo a correlação dentro de um estudo delineado adequadamente para avaliar a causalidade, atendendo a todos os critérios de causalidade, aí a correlação vai ter valor. Mas coisas, outro dia eu li, estava lendo um trabalho que diz o seguinte, o consumo de chocolate tem correlação positiva com o número de prêmios Nobel em determinados países. Era um estudo, como é que chama esse estudo? Aquele estudo, eu me lembro o nome de coisa de natureza, esqueci agora. Ecológico? Ecológico, um estudo ecológico. Então, o estudo ecológico mostrou uma correlação positiva entre o consumo de chocolate e prêmio Nobel. Bom, a gente sabe que é possível, né? O chocolate contém umas substâncias flavonóides, não sei o que e tal, que são boas para a saúde, desenvolvem intelecto, está ótimo. Mas o fato de existir essa correlação num estudo ecológico não significa que quem come chocolate... A gente não sabe nem se quem ganhou o prêmio Nobel come chocolate. Né? Porque foi um estudo feito numa coletividade, num país. Então, de repente, nenhum dos sujeitos que ganhou o prêmio Nobel come chocolate. Porque não foi um estudo feito para um por um, né? Como, por exemplo, na corte. A gente pergunta uma por uma pessoa o que ela fez. E vê o número do país. É óbvio que tem estudos ecológicos. O estudo ecológico, ele, antes de mais nada, ele é bom para suscitar hipótese, levantar hipótese. Então, esse estudo ecológico tem essa correlação, levanta uma hipótese. E aí vale a pena fazer um estudo para confirmar ou rejeitar essa hipótese. Existe um estudo, por exemplo, ecológico, que mostra que quanto maior o PIB, menor o número de casos de tuberculose. Uma correlação negativa. E tem tudo para ser verdade. Né? Tem tudo para ser verdade. Mas será que é verdade? Se você for estudar, por exemplo, muitas áreas carentes do Rio de Janeiro, com altíssimas taxas de tuberculose, se você for ver o IDH não é tão baixo, porque o IDH considera alguns fatores que hoje em dia qualquer comunidade tem, TV, geladeira, etc. O Chico mora num barraco, mas tem uma televisão a cabo, tem não sei o quê. Talvez o fato de muitas pessoas morando, a densidade demográfica muito aumentada, seja mais associado ao número de casos de tuberculose do que o IDH. Óbvio que não estou dizendo que é isso ou deixa de ser, eu estou só fazendo o raciocínio, mostrando como existem muito mais coisas que nós devemos pensar quando nós falamos em causalidade. Então, muito cuidado. Correlação não é sinônimo de causalidade. Associação não é sinônimo de causalidade. Sugere,
levantam hipóteses, mas não são sinônimos. Isso é o que nós chamamos de correlação espúria. Uma terceira variável provavelmente interfere nisso tudo. E vocês se lembram que já mostrei essa figura uma vez. Nós temos uma população de 1000 e nós vamos pegar uma amostra de 100, por exemplo. Nós queremos que a amostra seja o mais semelhante possível da população. Vocês veem que a população tem aqui certas características representadas por essa cor alaranjada, e a amostra tem certas características, que é uma cor alaranjada diferente, porque obviamente a amostra nunca será igualzinha à população, mas é semelhante. Vocês veem que guarda a semelhança, ela é parecida. Então nós temos aqui a média de idade na população, entre homens é de 55 anos, entre mulheres é 42. Na amostra deu diferente, deu 44 entre os homens, 56 entre as mulheres. Então, a verdade, o que foi achado na população é verdade, ou o que foi achado na amostra é a verdade da população? É essa a pergunta que nós nos fazemos 100% das vezes quando nós coletamos uma amostra e fazemos um estudo. De novo, nós já vimos que isso pode, o que pode atrapalhar essa inferência, o que pode fazer com que o resultado da amostra seja diferente da verdade da população. Um dos fatores, já falamos, é o erro sistemático, o viés. Falamos sobre vários deles, inclusive sobre o viés cognitivo, né? Não esquecendo nunca que nós estamos falando de estudos aqui, não estamos falando das verdades da vida. Eu me lembro que no nosso último encontro foi inclusive questionado quando eu disse, olha, esse estudo aqui não mostra que houve uma menor mortalidade em quem tomou vacina para a gripe, porque tem um viés aqui. Eu me lembro que o colega ainda falou, olha, mas na pandemia da Covid, não, sem dúvida nenhuma, a vacina diminuiu a mortalidade e estudos como esse mostravam que havia diminuído a mortalidade. E aí, de novo, a gente tem que tomar cuidado com o viés cognitivo. Pode ser que tenha estudos observações mostrando que diminuiu a mortalidade. Eu não tenho a menor dúvida que a vacina da Covid diminuiu a mortalidade, mas não é sobre isso que eu estou falando sobre estudo. Então, se um estudo observacional mostra que houve uma redução na mortalidade pela vacinação, mas se esse estudo tiver um erro metodológico, apesar de eu saber, ter convicção que a vacinação diminuiu a morte por Covid, eu não posso dizer que esse estudo que tem um erro metodológico mostra que houve diminuição na mortalidade da Covid, mesmo que esse estudo esteja dando o resultado que eu concordo, que eu acho que é o certo, etc. Se eu fizer isso, eu estou, inclusive, indo contra o que deveria ser, porque se eu apresento um estudo com um viés, com um defeito, afirmando uma coisa que eu acredito ser verdade, eu estou prejudicando a verdade. De novo, os estudos que nós avaliamos aqui, nós não estamos avaliando a verdade dos fatos, nós estamos avaliando a verdade do estudo. Nós nos referimos exclusivamente aos estudos. Então, de novo, erro sistemático é a primeira causa e o acaso é a segunda causa. Quando nós botamos isso numa equação de avaliação de estimativa de efeito, o que nós estamos querendo calcular quando nós fazemos ensaio clínico? O efeito de uma determinada intervenção, o efeito de um determinado tratamento, o efeito de uma nova dose de um tratamento antigo. Nós queremos avaliar um efeito, fazer uma estimativa do efeito. O que nós queremos? Que o nosso achado seja verdadeiro. E o nosso achado, ele é o quê? Ele é uma soma da verdade com um possível erro sistemático, mais um possível erro devido ao acaso. Se nós retirarmos dessa pequena equação o erro sistemático e o erro devido ao acaso, nós ficamos apenas com o quê? Com a verdade. Então, que é o que nós queremos. Nós queremos que o nosso achado corresponda à verdade. Só que, infelizmente, no mundo da ciência, no mundo da pesquisa, nós temos esses dois grandes inimigos. Sobretudo o erro sistemático, que é um baita do inimigo. Além do acaso, que às vezes joga a nosso favor, como eu mostrei no ensaio clínico que eu fiz, tuberculose, que o grupo com maior chance de demorar a responder ao tratamento, por sorte, me caiu na intervenção que eu queria provar que era boa, mas às vezes, nem sempre a sorte nos sorri. Podia ter dado um problema sério ao acaso.
E o que induz o erro sistemático? É o delineamento metodológico, ou melhor, o que evita o erro sistemático? Um delineamento metodológico adequado. Então, nós, quando vamos fazer a leitura de um artigo científico, nós vamos fazer uma avaliação crítica do delineamento, da condução do estudo, da análise dos resultados. Nós temos que ver se a amostra está certa, se a randomização está certa, os desfechos, etc. E, além do mais, vamos ter que ver se o que nós estamos achando, o resultado, o achado, é devido ao acaso. Como é que nós fazemos isso? Interpretando o chamado p-valor, que é uma coisa que é, ao mesmo tempo, maravilhosa, ao mesmo tempo horrível, porque há um apego ao p-valor muito grande. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, embora eu tenha certeza absoluta que todos dominam esse conceito, mas eu vou pedir paciência a vocês para falar um pouquinho sobre ele, da forma que eu entendo. Eu não pretendo fazer a apresentação clássica do p-valor. Na minha interpretação, não. Nada do que eu apresento aqui é na minha interpretação. Tudo eu boto referência bibliográfica. Já falei isso antes e repito. Poxa, mas não, a grande coisa que o Marcos falou, está lá um artigo que ele botou que fala aquilo mesmo. Sim, é exatamente isso. Nada é meu aqui. Tudo tem um artigo mostrando. O p-valor é normalmente mal explicado, mal entendido e, sobretudo, mal interpretado. Eu queria começar aqui com esse pensador David Hume, século XVIII, imagino. Eu faço uma pergunta para vocês. O fato de nós vermos somente ninféias roxas nessa foto, ninféia é essa planta que nasce normalmente em pântanos, em lugares com água, nos permite aceitar a assertiva abaixo? Todas as ninféias são roxas? O que vocês acham? Acho que não. Talvez nessa amostra aqui a gente possa dizer isso, mas não quer dizer que todas as ninféias do mundo são roxas, certo? Por outro lado, como eu disse aqui, o fato de vermos somente ninféias roxas, evidência afirmativa, não nos permite aceitar a assertiva de que todas as ninféias são roxas. Por outro lado, se eu vir uma ninféia branca, como acabou de aparecer aqui, não sei se vocês perceberam, sutilmente ela surgindo aqui do nada, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, nem todas as ninféias são roxas. Basta que eu veja uma branca. Eu posso ver 100 roxas e eu não posso dizer que todas as ninféias são roxas. Mas se eu vir uma branca, eu posso garantir, convicto, nem todas as ninféias são roxas. Então, Karl Popper, de quem já falei antes, e que tem frases maravilhosas, ele sempre diz: a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas o fato de se recusar a adquiri-los. Então, sempre que eu estou estudando, e estou estudando com outras pessoas, eu sempre cumprimento quem está estudando, porque são pessoas que estão querendo, de alguma forma, aprimorar, recordar, enfim, estudar, que é o segredo de todos nós, né, para exercer a nossa profissão. Então, esse cara, o Karl Popper, esse pensador, melhor dizendo, ele desenvolveu esse método que é o chamado hipotético dedutivo, que é o que nós usamos até hoje. É o método da conjectura e refutação. A gente propõe uma teoria e tenta demonstrar que ela é falsa. Quanto mais ela resistir às tentativas de destruição, mais forte e consistente ela se mostra. E isso é o pensamento que está por trás de todos os tratamentos estatísticos. Todos os tratamentos estatísticos têm como seu DNA a ideia da rejeição a uma hipótese que você sempre começa dizendo que é a hipótese igualdade. Então, todo tratamento estatístico parte do princípio que vamos comparar duas médias, a média A é igual à média B. O tratamento estatístico vai mostrar se eu refuto ou não isso. Sempre. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que nós vamos avaliar um tratamento A e um tratamento B. A verdade é que eu já sei que o tratamento A é igual ao tratamento B. Eu garanto isso a vocês. Então, qual é a hipótese nula? O tratamento A é igual ao tratamento B. Aí eu faço uma randomização de 12 pessoas, está aqui o primeiro, o segundo, ninguém está tendo infarto, que é o estudo, o desfecho que eu estou avaliando, aí um caso de infarto no grupo B, 2 casos de infarto no braço B, e continua o braço A, 3 casos de infarto no braço B. Bom, só teve um caso de infarto no braço A, 3 no infarto B, eu concluo, então, que
o tratamento não é igual ao tratamento A, não é igual ao tratamento B. O tratamento A é diferente do tratamento B. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula de igualdade. Ou seja, qual é a hipótese de igualdade? Tratamento A é igual ao tratamento B. Eu rejeito esse tratamento. Aí, um cara chega e diz assim, engraçado, eu achava que esses tratamentos eram iguais, vou fazer esse estudo de novo. E ele faz. Igualzinho, vai dando resultado, tal. E no final, o que ele vê? Ele vê que teve 2 casos de infarto no grupo A e 2 casos de infarto no grupo B. Então, ele conclui que o tratamento A é igual ao tratamento B. E eu sei que isso é verdade, porque eu já sabia o resultado. O resultado anterior ocorreu devido ao acaso. Eu não cometi erro nenhum, nada. Simplesmente, por um acaso, caiu mais gente num braço, teve mais gente com infarto num braço que no outro. Então, o achado do estudo, a eficácia do tratamento A foi melhor do que o tratamento B. Consequentemente, eu rejeitei a hipótese nula de que a eficácia do tratamento A era igual ao tratamento B, ou seja, eu considero as diferentes. Eu cometi um erro chamado erro tipo 1. Ou seja, eu rejeitei equivocadamente a hipótese nula de igualdade. A probabilidade de eu cometer esse erro é chamada de alfa. E é o que nós chamamos, quando isso ocorre no ensaio clínico randomizado, que ele chega a um resultado de que aquele remédio é diferente, consequentemente é melhor do que o outro, mas não é. Foi por um acaso. Isso é o chamado ensaio clínico randomizado falso positivo. Os testes estatísticos têm justamente esse objetivo, verificar se a diferença entre os 2 braços foi por um acaso ou foi por causa do tratamento. Por exemplo, eu pego uma moeda suspeita e lanço 10 vezes, ela cai cara todas as vezes. Intuitivamente, vocês vão, poxa, não caiu coroa nenhuma vez. Essa moeda é viciada, deve ser cara. É a intuição. Vocês vão rejeitar intuitivamente a hipótese nula de que o número de cara seria igual ao número de coroa. Deveria cair exatamente o mesmo número. Mas não podemos fazer isso matematicamente. Então, os testes estatísticos vão informar a probabilidade de eu estar rejeitando erradamente a hipótese nula de igualdade. Como eu faria isso na moeda? É muito simples. A probabilidade de cair cara ou coroa é 50%. 50% é igual a 0,5. Se eu sair multiplicando 0,5 vezes 0,5, ou seja, a chance de dar cara ou coroa 10 vezes, que foram as vezes que eu lancei. Então, vamos chegar à conclusão que é de pelo menos, se eu fizer 10 vezes, a chance de cair 10 caras seguidas é menos do que uma em cada 1000 vezes que eu fizer esse experimento. Então, eu tenho tranquilidade para dizer assim, não, essa moeda tem toda a chance, eu posso jurar que ela é viciada? Não, porque em estatística nada é 100%. Mas eu posso jurar com 95% de probabilidade de estar certo de que essa moeda é viciada, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Mas qual o limite desse tamanho? O que você considera esse pequeno, Marcos? Eu não, a literatura. É uma convenção. Foi convencionado que o limiar que separa o plausível do implausível é 5 vezes em 100. Ou seja, aquilo que acontece 5 vezes, menos de 5 vezes em 100, não deve ser por um acaso. Entendeu? O que acontece menos é verdade. Mais do que 5 vezes. Então, 5% é o número, é o chamado P05. Resultados além desse limite são considerados suficientemente improváveis para terem ocorrido devido ao acaso. Isso nos autoriza a rejeitar a hipótese nula. Então, se o negócio aconteceu, é muito improvável que aquilo aconteça devido ao acaso, nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese de diferença, ou seja, que um tratamento é diferente do outro, o que, no caso do ensaio clínico, pode ser melhor ou pior, mas nós estamos querendo que seja melhor. Mas é importante que nós tenhamos em mente 5 nãos do valor P. O primeiro, não baseie suas conclusões com base no efeito estatisticamente significativo. É muito comum finalizar um ensaio clínico, então o nosso estudo mostrou que tal coisa é estatisticamente significativo. Isso significa nada. Isso significa que a chance daquilo ter ocorrido por um acaso é pequena, só.
Não acredite que existe um efeito associação apenas porque foi estatisticamente significativo. Não acredite que o efeito está ausente apenas porque não foi estatisticamente significante. Não acredite que o p-valor informa uma probabilidade que é apenas o acaso. Você pode ter também erros problemas também por vieses. Não conclua nada sobre a importância científica com base na significância estatística ou falta dela. Então, a força da significância é um dos fatores que nós analisamos e apenas com um objetivo, para saber se aquela equação, se aquele achado tem uma chance grande de ter ocorrido por um acaso ou uma chance pequena de ter ocorrido por um acaso. Uma coisa que tem uma chance pequena de ter ocorrido por um acaso, a gente considera que não ocorreu por um acaso. Então, nós rejeitamos a hipótese de igualdade e aceitamos que aqueles valores são diferentes. Então, existe aqui uma tabelinha, que está aqui de novo, nada é meu, isso aqui é desse Pocock, que é um sujeito com muita publicação em ensaio clínico, um sujeito importante. Ele propõe, existem livros que dizem que esse tipo de proposta não tem valor. É importante lembrar isso. Você pode ler um artigo dizendo assim, se o P é menor do que 0,001 ou 0,05, isso não influencia em nada. Não é a opinião desse Pocock e nem de alguns outros estatísticos. Eles acham que se o P é menor do que 0,001, a significância é irrefutável. Isso aí não ocorreu por um acaso. Rejeite a hipótese nula com tranquilidade. E assim vai. E o P 0,05 tem alguma significância. A gente já olha com atenção. Mas não é também assim a coisa mais garantida do mundo. Ele obviamente que a partir de 0,05 a gente já considera significante do ponto de vista estatístico. Mas o ideal é quando é menor do que 0,01 ou até 0,001. Então, quando nós estamos diante de um ensaio clínico, nós temos sempre uma hipótese clínica, né? A cura no braço A, que é o remédio que eu estou testando, é maior do que a cura no braço B, que é o controle. E tem o teste de hipótese, que é um conceito estatístico. A cura no braço A é igual a cura no braço B. Então, não confundir hipótese clínica com hipótese do conceito estatístico, que é o que está por trás dos testes estatísticos. A minha hipótese clínica é que o remédio A é melhor que o B. Mas, do ponto de vista da estatística, o que a gente vai fazer é utilizar o conceito estatístico da hipótese nula para rejeitar a hipótese nula e concluir que aquele nosso achado não foi por um acaso. Uma coisa importante a mostrar para vocês é o seguinte: quando você faz um teste estatístico e avalia duas variáveis, você está testando uma associação. Você usa o teste que você tem que usar e esse teste vai indicar a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1, que é o p-valor. Só que, às vezes, você tem trabalhos, esse trabalho aqui é um trabalho famoso da rosuvastatina, em que ele tem uma tabela em que ele avaliou 20 variáveis, sendo que uma delas mostrou o seguinte, que a rosuvastatina induziu a novos casos de diabetes. E aí ficou um problema, muita gente ficou com restrição à rosuvastatina, porque foi um P de 0,01. Então é bem significativo. E rosuvastatina é utilizado para pacientes com diminuir doença cardiovascular, pessoa com colesterol alto, PCR elevado, etc. Só que quando você avalia múltiplas associações independentes, você não está avaliando uma por uma, você avaliou todas ao mesmo tempo aqui, junto no tratamento estatístico. Então, você tem uma grande chance de ter falsos exames, resultados. Você aumenta a chance de uma associação falso-positiva. Ou seja, diz que é significativo, mas não é. Até o pessoal propõe uma fórmula para avaliar a chance de isso ocorrer. Utilizando essa fórmula aqui, considerando a hipótese nula universal de não associação para as 20 variáveis, a probabilidade de pelo menos um resultado ser significativo seria 1 menos A parênteses 1 menos alfa, que a gente sabe, acabei de falar em cima, né, que o erro tipo 1 clássico que foi estabelecido é o valor alfa de 0,05. Entre parênteses elevado a C, que é o número de variáveis. Então, segundo esse autor,
e esse aqui também, essa avaliação aqui teria pelo menos 64% de chance de ter um falso positivo. E foi isso aqui que aconteceu aqui, porque estudos posteriores mostraram que a rosuvastatina não está associada a novos casos de diabetes. Esse artigo foi publicado no New England. Aí tem uma proposta no livro do Friedman, que é o livro que eu recomendo para todo mundo que tiver interesse em clinical trial. Tem vários livros, mas esse é o que eu gosto. Eu tenho também um outro, mas esse é o que eu gosto mais. E ele tem duas propostas. Uma, para você fazer o valor de alfa pelo número de amostras, para determinar qual seria o p-valor que você consideraria significativo para dizer que aquilo é verdade em uma determinada variável, considerando quando é assim feito variáveis a muitos, quando tem muitas variáveis sendo avaliadas simultaneamente. E a proposta 2 seria o p-valor observado vezes o n, e você, com isso, você estaria inferindo o verdadeiro p-valor. Então, nesse caso aqui, que eram 20 variáveis, segundo ele, para o p-valor ser importante, teria que ser menor do que aqui deu 0,01, teria que ser menor do que 0,002, e que, na verdade, esse p-valor ali, se você multiplicar pelo número de variáveis, ele, na verdade, equivaleria a um p de 0,2, que não é significativo. Essas propostas aqui são atribuídas ao Bonferroni. No livro, eu até procurei... Professor, licença. Professor, nessa proposta 1, A sobre C, C seria o quê? C, aqui como eu botei aqui antes. C é o número de comparações. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Nada, é o número de variáveis. São 20 variáveis. Né? São 20 variáveis aqui. São 10 variáveis independentes. 10 variáveis independentes aqui, mais 4 aqui, mais 6 aqui. Dão 20 variáveis. Então, todas essas contas aqui são feitas em cima do C como variável. Então, tinha 64% de chance de dar um falso positivo. E aqui seria uma inferência para um novo p-valor que eu considerasse significativo, seria o valor de alfa sobre o número de variáveis independentes, ou utilizar o p-valor observado vezes o n, que também é o c, né? N ou c seria a mesma coisa, que daria 0,2. De novo, eu lá no Friedman eu procurei a referência que explicasse isso, não achei, então a referência é o Friedman, tá? Isso aqui não é de novo da minha cabeça, é o Friedman que propõe isso, e ele atribui a Bonferroni, que é um matemático italiano importante. Então, um novo estudo, estamos aqui com um novo estudo, mudando de assunto aqui, por um acaso eu não esqueci de botar o título desse slide. Nós temos aqui um estudo para avaliar infarto agudo do miocárdio, fizemos o cálculo amostral que deu 12. E aí teve um infarto agudo no braço A, teve um infarto agudo no braço B, o P 0,06. Então, se o P não é menor do que 0,05, eu não rejeito a hipótese de igualdade, eu aceito a hipótese de igualdade, então a intervenção é igual ao controle, não tem diferença. Aí chega um cara e diz o seguinte: não, Marco, mas esse cálculo amostral está errado aí. Vamos fazer o seguinte. Aí o cara refaz e diz assim: não, tinha que ter 26. 12 é muito pouco. E aí quando ele faz para 26, o que ele vê? Puxa vida, teve muito mais infarto no braço B do que no braço A. Teve 2 no braço A e teve 6 no braço B. O que acontece? A amostra era pequena demais. Melhor, teve 7 no braço B. A amostra era pequena demais. Quando você faz aqui o novo cálculo, o P foi menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese de igualdade, eu aceito, então, que eles são diferentes, consequentemente, um tratamento é melhor do que o outro. No caso aqui, o tratamento A é melhor do que o tratamento B, sem sombra de dúvida. Por que isso? Por que eu não identifiquei isso antes? Porque o meu não foi por um acaso que eu achei aquele resultado, foi porque eu fiz um N amostral muito pequeno. Então, quando o N amostral é pequeno, significa que nós cometemos, ao ter um N amostral pequeno, nós estamos cometendo um erro chamado tipo 2. A amostra não teve o poder, ou seja, não teve o tamanho amostral mínimo necessário para identificar uma diferença que existia.
Existe a diferença, mas o meu tamanho amostral não permitiu identificar. É o chamado ensaio clínico falso negativo. É possível que tenha um resultado positivo, mas eu não concluí porque eu usei um N amostral muito pequeno. Então, o poder da amostra é uma amostra grande o suficiente para identificar diferenças quando elas existem. Como é que a gente calcula o poder? 1 menos beta. Beta beta seria o valor que a gente, de uma forma geral, o pessoal usa, 10 ou 20%, e o poder normalmente 80%. E tem várias formas de calcular, fazer cálculo amostral. Por que eu estou propondo essa e o link está lá no material complementar? No material complementar vocês veem alguns links, alguns artigos, etc. Professor, me dá licença. É porque a minha dúvida é sobre esse material complementar, porque eu não encontrei ele. Eu queria até ver o vídeo que você falou que criou. Só está dentro da plataforma os artigos. No caso, eu falei até no comecinho que eu não tenho como resolver isso, porque eu não sou eu que mexo. Eu até entrei no Google, na plataforma, perguntei como é que usava e até postei lá. Mas depois eu verifiquei que eu poderia cometer algum erro, e quem está resolvendo isso, quem está assim, fazendo isso é a Tainara. A Tainara, hoje, já disse que ontem ela entrou e todo o material estava lá. Então, ela parece que vai mandar, ou já mandou para vocês, um tutorial de como acessar o material complementar, como acessar o Moodle de uma forma geral, inclusive o material complementar. E ela se colocou à disposição para quem ainda assim não conseguisse, que mandasse um e-mail para RH e que ela se comprometeu a auxiliar as pessoas a atingirem esse material. Tá bom? Tá, muito obrigada. Nada. Mas, enfim, quando vocês conseguirem, ter lá esse link. Eu uso esse link, ele é feito por um brasileiro, para prestigiar, eu não o conheço, não é meu amigo, não sei, mas está aqui, ele é professor titular da USP e tem um apoio de CNPq, eu acho legal utilizar. Então, vamos supor que nós vamos fazer um estudo clínico. Resolvemos fazer um estudo clínico num novo medicamento que diminui a incidência de um segundo infarto, ou seja, o cara teve um infarto, tem mais de 50 anos, nós vamos dar o remédio A, que é o que nós estamos testando, ou um controle, um placebo, um remédio B para ele tomar todo dia. Nós vamos ter que responder sempre 7 questões para fazer um cálculo amostral. Sempre são as mesmas 7. Qual é o tipo de variável do desfecho principal? É categórica, né? Ou seja, teve infarto sim ou não? Proporção. Os braços do estudo são independentes? São independentes. Nós temos um cara que vai ter infarto, outro que não vai ter. Aí isso aqui é um ponto muito importante. Qual a proporção de eventos habitualmente? Eu vou, de acordo com a literatura, com os artigos, ou com a experiência do meu serviço, eu chego assim, olha, 40% das pessoas que têm infarto têm um segundo infarto nos próximos 12 meses. Então, está aqui 40%. Qual a proporção de eventos esperados no grupo de intervenção? Olha, o remédio que eu estou testando, segundo tudo que nós avaliamos, vai diminuir 50% o número de desfechos, ou seja, vai cair de 40% para 20%. Perfeito. Qual o nível de significância estatística? Alfa igual a 5% sempre. Qual o poder estatístico desejado? 80%, uma vez que beta eu vou botar com 20%. Teste unicaudal, bicaudal, dois lados, bicaudal. Então, isso aqui não é para a gente discutir isso nesse instante, porque não é o objetivo. Eu estou mostrando... Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo nada. Eu acho que é a Tainá que está com... Substituível, entendeu? Tipo assim, então, se eu quiser ficar fala, que a gente coloca a pessoa no seu lugar. Tipo assim... E aí vem de novo a questão que eu falei, não está pagando nada, não tem nada que eu ganhe nesse projeto. Desculpa, eu não entendi uma palavra. O que está falando? O que é? Eu acho que tem que desligar o microfone, a gente tem que ficar alerta a isso. Já resolveu, professora. A Tainara desligou. Ah, tá. Chegaram a ouvir o que eu falei? Então, eu estou apresentando aqui, eu só mostrei o que era o alfa, o que era o poder, e esses dados, só para vocês terem uma ideia do que vai ser importante para a gente na hora de ler o ensaio clínico. Tá? Então, eu gostaria que vocês decorassem esse item. O professor, isso também é o que se faz para calcular a amostra também, não é isso? Qualquer amostra. O senhor falou?
Isso aqui Não é isso? quando uma pessoa vinha para mim, às vezes, quando eu trabalhava lá na UFRJ, já, ô Marco, me ajuda aqui, eu queria fazer um cálculo, mostrar aqui para o estudo meu, perguntar perfeito. Qual o delineamento do estudo? Qual a principal variável do desfecho principal? O número de braços? Eu fazia essas 7 perguntas, o sujeito, eu volto daqui a uma semana, porque nunca as pessoas estão preparadas. Então, são essas perguntas que você tem que responder para poder fazer um cálculo amostral. Então, quando é um ensaio clínico, são essas. Quando é um estudo coorte, muda um pouquinho, mas a base é sempre a mesma. Vão ser sempre essas perguntas. Professor, Pois não. a proporção de atualmente eu vou retirar da literatura mesmo, né? Sim, ou da sua Vou ver. experiência. Supondo que você tem um serviço, você trabalha num serviço de cardiologia, você num CTI cardiológico, e a sua taxa de eventos no ambulatório dos pacientes que vão de alta é essa. Entendeu? E a proporção de... Também eu vou tirar de estudos que já testaram a intervenção? Não estou falando de intervenção, estou falando proporção de eventos que ocorrem habitualmente. Ou seja, Sim, entre as pessoas que têm infarto, quantos mais ou menos costumam ter um segundo infarto nos próximos 12 meses? Isso vai existir em algum lugar da literatura. Se não houver em nenhum lugar da literatura, você vai ter que fazer uma inferência a partir da sua experiência pessoal, ou vai perguntar para algum colega que trabalha em algum serviço. Você tem que tirar esse número de algum lugar. Entendeu? E a proporção de eventos no grupo de intervenção, você vai saber a partir dos estudos que são feitos com o medicamento que você está avaliando. Ou a própria, se for indústria, ou se você mexe com tuberculose, os experimentos do laboratório com o qual você trabalha. Entendeu? Esses números aqui do item 6, 5, 6, 7 são fixos, são sempre a mesma coisa. O tipo 1, a variável depende da variável que você vai estudar, você tem que informar. Esses 3 e 4 é que você informa. Então, esse autor aqui informou que o segundo infarto ocorre normalmente em 40% das pessoas. E ele informou ainda que ele espera que o medicamento dele diminua essa taxa de 40% para 20%. Ficou claro isso? Aí nós vamos lá para o programinha, aquele que eu dei o link. O que nós vamos ver? Aqui, o que nós estamos vendo? Tipo de variável, categoria, proporção. Nós vamos estudar a diferença entre duas proporções. Está aqui, número 3, diferença entre duas proporções. Aí nós vamos lá, clica que aparece isso aqui. Então, qual é a estimativa na proporção A? 20%, que é o que nós esperamos que o medicamento resolva, né? 40% é o que ocorre normalmente, segundo a literatura. Alfa de 5%, beta de 20%, fiz o cálculo, pum. O braço, 82. É 82 em cada braço, tá? Aí, vamos fazer o estudo. E fizemos aqui o estudo, um ensaio clínico randomizado paralelo e tal. E 82 aqui, 24 tiveram infarto no braço controle e somente 20 tiveram no intervenção, p-valor de 0,05. Está tudo bem, funcionou, deu certo esse p-valor. Então, o remédio intervenção é melhor do que o remédio controle, do que o placebo? O que vocês acham? Na verdade, é para ser menor, não é? Do que 0,05. Não. P05 já está bom. Então, Tá bom. esse resultado aqui, teoricamente, aparentemente, não ocorreu devido ao acaso. O P menor, igual ou menor que 0,05, eu posso rejeitar a hipótese de igualdade, ou seja, esses resultados não são iguais. Consequentemente, se não são iguais e o braço de intervenção teve uma mortalidade menor, eu considero que o braço de intervenção é melhor do que o braço controle. Porém, o que nós tínhamos visto lá em cima? Que no braço controle deveria ocorrer 40% dos casos de infarto. E no braço intervenção, 20%. Só que quando nós vamos ver aqui, não. Ocorreu 30% no braço controle e 25% no braço intervenção. Ora, se nós fôssemos fazer um cálculo amostral com base nisso aí, ou seja, que no braço controle, habitualmente, ao invés de 40%, fosse 30%, e que no braço de intervenção, ao invés de 20%, fosse 25%, né? Se fosse o que foi dito no cálculo amostral, o braço controle teria que ter tido 32 casos de infarto e o braço de intervenção 16. Então, vamos botar lá na fórmula o que aconteceu.
Se nós calculássemos o tamanho amostral com base no que nós encontramos, ou seja, que na verdade foi 30% e não 40% no braço controle e 25% no braço intervenção, teria que ser um número amostral, teria que ser 1.250 no braço A e 1.250 no braço B, porque senão nós não estamos com o cálculo amostral adequado. Esse resultado talvez não fosse verdadeiro. Será que esse resultado seria o mesmo com a vantagem da intervenção se nós tivéssemos posto 1.250 em cada braço? Então, às vezes, o sujeito faz um cálculo amostral no ensaio clínico e quando a gente vai ver o resultado, a gente tem que ver quanto que ele calculou no tamanho amostral que normalmente deveria acontecer no braço que não toma o remédio. Tanto por cento. Pô, mas foi muito diferente o valor. Então, não é tanto por cento, esse cálculo amostral está furado. Então, se nós fizéssemos, por outro lado, uma estimativa de 30% no braço controle e 15%, diminuindo a metade também, né? Porque, na verdade, o que nós achamos? 30%, certo? E os autores, os caras que fizeram o remédio disseram que ele vai diminuir em 50%. Então, vamos fazer assim. Se o que achou, na verdade, estou aqui para fins de exercício, né? Se o que achou, na verdade, foi 30%, vamos refazer a conta. 30% no braço controle, 15% no braço intervenção, seriam 121 pacientes para cada braço, ao invés dos 82 em cada braço. Entenderam esse ponto? Para você saber se o tamanho amostral foi adequado mesmo, você tem que olhar o que foi dito pelo autor no cálculo amostral, como o que ocorreria naquele braço controle que toma placebo e ver se foi isso que ocorreu no braço que tomou placebo no estudo. Se a diferença for pequena, né, diz assim, ocorre 40% das pessoas que têm um segundo infarto. Aí você vai lá e vê que no ensaio clínico dele, ao invés de 40%, foi 37%, 36%. Uma variabilidade normal, esperada. Mas se no braço controle ele disse que ia ser 40% e foi 26%, isso compromete todo o cálculo amostral. Eu participava uma vez de um estudo, um ensaio clínico, sobre a eficácia de um novo tratamento na profilaxia, na prevenção na tuberculose e infecção latente. O sujeito se infectou, normalmente toma-se 6 a 9 meses de isoniazida todo dia para evitar que ele desenvolva tuberculose doença. Nós estávamos avaliando rifampicina com isoniazida uma vez por semana, 12 semanas. Era um estudo que tinha 8.000 inclusões. O tamanho mostrava 8.000 pessoas. Então, tinham alguns sites nos Estados Unidos, tinha na África do Sul, tinha no Brasil, o site que eu coordenava. Só que quando chegou, imagina, 8.000 pessoas, era um estudo que foi assim, levou 7, 8 anos para coletar os 8.000. O que acontece? No meio do estudo, nós vimos que não estava acontecendo adoecimento por tuberculose praticamente em nenhum dos dois braços. Nós prevíamos um número de casos de tuberculose no braço isoniazida X e nós achávamos que o braço rifampicina mais isoniazida ia ser menor. Só que estava assim, no braço isoniazida estava ocorrendo, digamos, por exemplo, né, 10 casos de tuberculose e no rifampicina com isoniazida, 7. Quer dizer, estava furando, ia ter que dobrar o número de 8.000 e ia ter que passar para 16.000. Né? Ia ter que fazer uma emenda no protocolo, ou seja, o estudo, ao invés de levar 7 anos, levar 14. Nós estávamos com medo de morrermos antes do estudo acabar, né? Vai começar a morrer gente aqui do estudo, não vai ter estudo nenhum. Aí nós, no meio do estudo, fizemos uma proposta ao NIH, que era quem financiava o estudo, etc., para mudar o estudo de superioridade para o ensaio clínico de não inferioridade. Ou seja, nós não queríamos mais comprovar que rifampicina com isoniazida era melhor. Nós queríamos provar que rifampicina com isoniazida não era pior. Por quê?
Porque eles tendo o mesmo rendimento, uma vez que a rifampicina com isoniazida era só uma vez por semana, 12 semanas, é muito melhor do que tomar um remédio todo dia 9 meses. Então, nós fizemos isso porque não ia dar certo no final das contas. Eu vou falar sobre isso melhor quando eu falar de ensaio clínico a partir da quinta-feira. Mas eu queria saber se vocês entenderam o conceito que eu quis mostrar aqui. Professor, eu queria te falar uma coisa a respeito desse exemplo que você deu aí, porque nesse exemplo que você citou, né, que começou com um N de 82 para cada braço, e depois viu-se que o cálculo amostral não estava... Eles não mudaram nada. Eu estou dando um exemplo de que com aquele cálculo amostral daquela forma, eu achava que talvez aquele resultado não fosse bom. Não, pois é, mas a minha questão é a seguinte, às vezes você planeja um cálculo amostral e no decorrer do estudo você vê que aquilo não está condizente com a sua expectativa, vamos dizer assim, né? A minha questão é a seguinte, você não vai começar o estudo todo de novo, né? Você tem que fazer uma mudança de percurso, igual você fez aí para um estudo de não inferioridade, se você está identificando que aquele cálculo amostral e aquele resultado não está batendo muito com aquilo que, vamos dizer assim, está na literatura. Exatamente o que você falou é perfeito, mas o que eu estou querendo aqui no nosso caso específico é porque o nosso objetivo aqui não é fazer o ensaio clínico, é ler o ensaio clínico que alguém fez. Então, o que eu estou querendo ressaltar é que quando nós vamos ler o ensaio clínico, nós temos que prestar atenção nesse ponto, porque pode ser que o autor não tenha tido essa visão que você acabou de ter, que nós tivemos no outro estudo. Ele simplesmente pode ter deixado rolar. E aí ele vai finalizar, vai publicar um ensaio clínico mostrando que o medicamento A é melhor que o medicamento B, e eu olhando o tamanho amostral e olhando o cálculo que ele fez do tamanho amostral, eu posso questionar comigo mesmo se esse resultado é verdadeiro. A perspectiva que eu estou apresentando aqui é de um leitor do ensaio clínico que quer ver se aquilo que está escrito ali é verdadeiro ou não, entendeu? Mas do ponto de vista que está conduzindo, você está coberto de razão. É exatamente isso. Você vai, se você no meio do caminho viu que aquilo que você previa não está acontecendo, você vai ter que implementar uma mudança no meio do caminho. Porque não é o fim do mundo, você está mudando o tamanho amostral, você não está mudando critério de inclusão e de exclusão. Você não, ao longo de um ensaio clínico, você apresenta várias vezes emenda ao protocolo. Várias vezes. Não é problema nenhum. O que você não pode é mudar, por exemplo, o desfecho. Por exemplo, o nosso desfecho é avaliar infarto agudo do miocárdio. Aí nós estamos chegando no final do estudo e percebemos que não está diminuindo em nada o infarto agudo do miocárdio. Mas, nós queremos publicar o artigo. Porque foi investir dinheiro, é para a nossa carreira, não sei o quê. Aí eu achei, não está ocorrendo infarto agudo do miocárdio, mas está dando muita anemia. Aí eu mudo o desfecho de infarto agudo do miocárdio para anemia. Entendi. Mas o que eu vejo na vida real é que a gente, como leitor de estudo, né, a gente acaba sendo muito seduzido pelo valor P, né? Então, assim, o P menor do que 0,05, a gente tem sempre a sensação de que aquela significância estatística prova algo, mas, na verdade, não necessariamente. Você tem que fazer uma avaliação mais profunda do que apenas o valor P que deu do estudo, né? É exatamente isso. O P é uma das muitas variáveis que nós vamos prestar atenção ao longo da leitura do ensaio clínico. É como você falou, o sujeito termina a conclusão dele no artigo. Esse artigo mostrou que clopidogrel foi significativamente foi superior do ponto de vista, foi superior ao não sei o quê, de forma significante. P menor que 0,0001. Essa informação é muito pequena para me levar a concluir que aquele tratamento é melhor. Ele está simplificando uma coisa que é complexa. O fato é que pelo menos 50% dos ensaios clínicos, os resultados dele não são aquilo que o autor nos faz crer. Existe, inclusive, um viés chamado isso, que é viés de distorção. O cara ele bota escreve um negócio de uma tal maneira que faz a gente acreditar numa coisa diferente do que os resultados dele mostram. Alguém mais tem algum... Esses pontos de hoje ficaram bem claros? P-valor, poder, tamanho amostral?
Sim. Então, pessoal, o tamanho da amostra será adequado, ou seja, manterá o poder, se o número esperado e utilizado para o cálculo amostral de eventos do braço controle de fato ocorrer. Eu agora estou com aquelas questões. Nós temos ainda 10 minutos, dá para responder aquelas questões. Enfim, eu sugeri que vocês fizessem, pelo que eu vi, alguns não tiveram acesso ao material, mas também, se vocês quiserem pensar um pouquinho, eu dou 1 minutinho ou 2, para que são 3 ou 4 questões só, eu dou 1 minutinho ou 2 para vocês lerem, refletirem, e eu venho e respondo. A 1, depois a 2, depois a 3, pode ser? Pode. Pode. Então, eu vou dar aqui 2 minutinhos, tá? Para essa. Já volto. Vamos lá? Assinale os possíveis motivos para uma amostra não representar adequadamente a população de onde ela foi extraída. Facílimo, né? Alguma discussão? Eu acho que Acaso? todas menos AD, professor? Eu também penso que é todas menos AD. Não, eu aqui, essa primeira, veja bem, o motivo para uma amostra não representar a população de onde ela foi extraída. Está falando da extração. Amostragem sistemática, ao invés de randomização, é designação de quem da amostra foi feita, só quem vai tomar um remédio ou outro. A randomização não faz parte de uma amostragem. A randomização é um passo posterior à amostragem. Você tem a amostra já ali, já tem aquelas pessoas que vão participar, e aí você vai sortear para designar quem vai tomar o medicamento A e quem vai tomar o medicamento B. Não é a amostragem. Essa questão ela é justamente para reforçar esse ponto que eu reforcei na última aula bastante, mostrando isso. Amostragem é uma coisa, randomização é outra. Inclusive, eu falei, o ensaio clínico não é uma amostra probabilística, é uma amostra enviesada, é uma amostra selecionada. Randomização é depois. É um passo posterior da amostragem, tá? Segunda. Eu coloquei B, C e D. A A que não está correta, não? Mais alguém ainda quer mais um tempo para ler? Vamos lá. As amostras probabilísticas são um padrão ouro para validade externa dos achados de estudo? Com certeza, falamos isso várias vezes. A alocação é definida como randomizada quando no momento da designação cada participante tem exatamente a mesma chance de ser alocado para qualquer um dos braços de estudo? Com certeza, falei disso também. Até dei o exemplo do cafezinho para não dormirem.
né, que chegava, sorteava o primeiro, depois o segundo já sabia para cobrar a SUIA. Nas amostras probabilísticas, todas as unidades da população têm a mesma chance de serem selecionadas para a amostra no momento da seleção? Sim. Bota tudo num saco, sorteia, cada uma das pessoas tem exatamente a mesma chance. Vamos lá, randomização. Eu coloquei A, Validade C, interna do estudo. A, C e D. Só a B que não está correta. Vamos ver? Aumenta a validade interna? Com certeza, falamos disso várias vezes. Uhum. Reduz o risco de viés no momento da alocação da intervenção? Sim. Uhum. Com certeza. Reduz o risco de viés mesmo depois do início do estudo? Não. Depois que já randomizou, né, não tem mais o que fazer. A randomização não funciona mais. Variável de confusão ou confundimento é uma terceira variável que... Lembrando que variável independente é variável exposição e variável dependente é variável desfecho. Eu uso sempre isso para me lembrar, né? Desfecho dependente, né? E é independente, como é que o senhor ensinou? Independente? Não, uma vez que a dependente é o desfecho, a independente é a exposição, ou é a intervenção, ou, entendeu? Sempre ou o tratamento, o remédio que vai dar. Independente é a que vem antes. Dependente é o desfecho, o resultado. Ok. Nossa, essa eu acho bem difícil, gente. Você raciocinar. Variável de confusão é uma terceira variável, que é um fator de risco. Ela é um fator de risco para a variável dependente, né? Porque ela pode confundir, né? Isso, o desfecho. Por definição, ela confunde, né? Vamos aqui, eu vou andar aqui um pouquinho. Aqui, vamos lá. Ingesta de café é uma variável de exposição ou uma variável independente. Tumor de pâncreas, a minha hipótese, eu acho que tomar café dá tumor de pâncreas. Então, tumor de pâncreas é variável desfecho ou dependente. Ok. O tabagismo é um terceiro fator, que pode atrapalhar esse estudo. Porque a gente sabe, hoje em dia nem tanto, mas no passado era muito comum tomar um cafezinho e fumar um cigarrinho, né? Era muito comum isso. Ainda é, dependendo do lugar que você estiver, ainda é. Então, será que, na verdade, não é o tabagismo que causa tumor de pâncreas? Porque os dois, ingesta de café e tabagismo, estão associados, porém um não resulta do outro. O sujeito não toma café como consequência de ser fumante ou de fumar. É uma associação, mas que não tem causa e efeito. O cara tem vontade de fumar quando toma café, o cara tem vontade de fumar quando ele almoça, ele tem vontade de fumar quando lê jornal, ele tem vontade de fumar quando vai ao banheiro. Mas o café é o mais conhecido, é uma associação, porém não resulta de, né? O cara não toma café porque ele é tabagista. Tem gente que fuma e não bebe café. Por outro lado, é possível que o tabagismo seja um fator de risco para tumor de pâncreas. Então, o terceiro fator, normalmente, ele está associado à variável exposição e ele pode ser um fator de risco para a variável desfecho. Voltando, é um fator de risco para a variável dependente. Variável dependente, é um fator de risco para a variável dependente. Não, desculpa, mandei para trás. E se associa, embora não resulte, a variável independente. Independente, certo. Né? Ele não resulta da variável independente, mas ele se associa. Essa figurinha, que obviamente eu acho maravilhosa e não é minha, obviamente, é do Gordes. Eu tenho o livro do Gordes, Epidemiologia. Eu fiz curso de epidemiologia muitos anos atrás com professores espetaculares fora do Brasil. Então, eu tinha uns 4, 5 livros de epidemiologia.
Os professores que eu tive aula com o autógrafo. Depois que eu conheci o livro do Gordes, eu larguei todos os outros livros guardadinhos dentro de uma caixa e só leio o Gordes, que agora tem uma nova edição, que eu acho que foi escrita agora pelo professor Moisés Scló, que é um brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos desde sempre. E provavelmente o Dr. Gordes morreu. Mas o livro do Gordes é sensacional. Eu nunca vi um sujeito explicar com tanta facilidade. E o mais engraçado, ele faz piada durante O professor, e o Fletcher, gosta? Não. Não, né? Gosto. Não gosto porque eu não consigo entender. Tá. Eu tenho dificuldade em gostar do que eu não entendo. Eu acho que o Fletcher deve ser para epidemiologista raiz mesmo, tá? Que é para um clínico como eu, não dá certo. O Gordes, ele parece que foi feito assim. Você imagina um professor de ciclo básico, de primário, que chamava antigamente, ensinando. O Gordes, eu me sinto assim. Ele parece que ele dá uns exemplos engraçados. Sabe? Você ri, eu nunca vi isso. Ele lê um livro de epidemiologia e ri. Eu concordo com o senhor. É uma coisa assim espetacular. Enfim, eu dou algumas sugestões aqui, né? São 3 livros que eu sou apaixonado: o do Gordes, aquele de ensaios clínicos que eu falei. Eu estou com a memória ruim. Está aqui na minha cara o livro, eu esqueci. Eu peguei o Friedman, eu peguei aqui na Amazon. Está custando R$3. E o outro é o Hulley, Design Clinical Research. São 3 livros, para mim, assim, sensacionais. Então, por último, mas não menos importante, assinale a afirmativa correta. A randomização em blocos, que eu não falei... Não, só um pouquinho, professor. A resposta do 3 só foi... Do 4 só foi letra A. Só essa. Só essa, tá. E aqui a randomização em blocos é uma forma de randomização com restrição. Ela garante que o tamanho mostral dos 2 braços seja igual. Eu falei para vocês, eu tenho um texto que eu botei, eu não sei se é nesse módulo, eu tenho um texto que eu escrevi há muito tempo, especificamente só sobre randomização. Tá? Só sobre randomização. Explicando o que é, como fazer, os tipos de randomização. É um texto que não tem muito interesse, assim, para eu ficar falando numa aula para vocês, explicando, mas, de qualquer forma, eu botei lá, quem tiver interesse, obviamente, o novo não é da minha cabeça, é baseado na literatura, e eu também botei tem um videozinho, se eu não botei depois, eu tenho que verificar e eu boto, eu tenho um videozinho no YouTube mostrando como fazer uma randomização usando o Excel. É coisa só mesmo para a pessoa ter uma ideia do que é. Então, estão lá à disposição. Então, esse foi o último termo. Como, graças a Deus, como sempre, terminei na hora certinho. Só para uma coisa que eu havia esquecido de dizer, para quem tiver interesse, tem aqui, se tiver alguma dúvida, alguma questão que eu não tenha respondido, enfim, está aqui o meu e-mail, eu tenho uns 4 ou 5 e-mails. Eu tenho um e-mail da Faculdade de Petrópolis, onde eu trabalho, que eu uso basicamente para a faculdade, para não me confundir, e para outros cursos, interações, eu uso esse aqui. E eu tenho um Instagram. Eu, até algum tempo atrás, eu não tinha. Aliás, uma vez eu fiz, esqueci, mas aí depois eu comecei a postar coisas que me perguntavam como escrever um artigo, como escrever introdução. Eu fui postando algumas coisas lá, então hoje eu tenho um Instagram. Às vezes eu anuncio ali algum curso, alguma coisa assim, se alguém tiver Instagram, enfim, tem pessoas que mexem com o Instagram. Esse curso do 7 foi postado lá no meu Instagram. É isso. Então, por hoje, deixa eu só stop sharing. Deixa eu sair aqui e voltar para vê-los. Pronto. Então é isso. A minha ideia é, na quinta-feira, começar a falar, finalmente, de ensaio clínico, né? Até agora eu fiquei falando só dos conceitos que eu acho que são importantes para a gente entender depois. Então, agora vão ser o 4º encontro é sobre ensaio clínico, o 4º encontro é sobre ensaio clínico, o 5º encontro eu acho que é como analisar ensaios clínicos positivos. Não, o 4º e o 5º encontro são sobre ensaios clínicos.
O sexto é sobre como analisar ensaio clínico positivo. O sétimo é como analisar ensaio clínico negativo. E o oitavo, eu vou botar para vocês uns pedaços de ensaio clínico, vou dar uns ensaios clínicos, uns 5 ou 6, e vocês aí vão ler, eu vou dar um pequeno roteirozinho. De novo, não é coisa de sim ou não, é uns lembretes, ó, viu isso, viu aquilo, um lembretezinho que quando você está começando, você às vezes pula uma parte, né? Então, eu vou fazer uma cola, para quando vocês forem ler o ensaio clínico, seguir aquele roteirinho. De novo, não é um algoritmo, é um roteiro para ajudar a memorizar, porque com o passar do tempo, você não precisa de roteiro nenhum, porque a análise vai ser muito mais ampla do que o algoritmo de sim ou não. E, pelo menos, esse é o objetivo, né? Uma coisa que eu aprendi sempre que eu faço um curso, eu faço muito curso online, como aluno. Eu termino o curso sabendo tudo. 3 meses depois eu não lembro de nada. Então, a gente tem que passar a fazer. Então, minha sugestão é que, ou se quiserem, façam um grupo de WhatsApp, mas peguem o hábito de, pelo menos uma vez de semana, quando terminar o curso, ler um ensaio clínico. Não precisa fazer isso pro resto da vida, mas fazendo isso, assim, pelo menos umas 8 semanas seguidas, vai incorporar. Aí vocês, quando pintar o ensaio clínico, aquilo tudo vem na cabeça, né? Facilmente. Você começa a identificar erros sem querer, sem procurar. Os erros começam a pular na frente da gente, né? O professor, o Gordes Epidemiology está em 72% de desconto, a 7ª edição. Opa, na Amazon. A minha edição... Isso aqui eu estou vendo é a 7ª, está com 72% de desconto. Porque mas tem mudou o autor, não está agora também com o Sklo junto? Tem Moisés Sklo. Pronto, Não, e o Sef Farag. Esse Moisés é brasileiro, é? Ele é brasileiro, mas ele está nos Estados Unidos há muitos anos. Sim. Ele é considerado um dos epidemiologistas top dos Estados Unidos. Menina, então, essa coisa... Eu não sei como está essa versão do livro, né? Porque o Moisés, uma vez eu tentei ler um livro dele, era muito complicado para mim, eu não conseguia entender, porque ele era num nível muito alto. O Gordes era num nível para quem não é, como eu digo, eu fiz curso de epidemiologia, mas eu não sou epidemiologista, eu fiz um curso, eu tenho uma noção. E o Gordes, assim, era o meu nível, né? Eu entendia tudo que ele falava, entendo. O meu livro é o velho mesmo, é antigo, já está... Mas será que não é? Mas esse aqui é a 7ª edição, acho melhor comprar ele mesmo, né? O Gordes se eu for comprar um novo, eu vou comprar esse. Ele eu preciso, porque o meu está aqui em 2 pedaços. É melhor comprar esse ou comprar logo o Friedman? Primeiro esse, né? O Gordes Epidemiology. Olha, eu, assim, pela ordem, eu compraria o Gordes, compraria depois o Hulley, Design and Clinical Research, e aí quem fosse trabalhar com ensaio clínico, aí eu compraria o do Friedman. Mas, assim, se não for trabalhar com ensaio clínico, com os artigos que eu vou dar, ou as coisas que eu vou oferecer, são suficientes. Agora, se você for realmente participar do ensaio clínico, vale a pena você ter um livro para consulta, né? Para tirar uma dúvida. Mas, caso contrário, o Gordes e o Design Clinical Research, e os artigos que eu vou botar, por exemplo, eu tenho 4 artigos que eu botei no material aqui, são 4 artigos muito antigos, numa revista do Canadá, mas eu conheço o autor. Ele fez esses artigos para pessoas que não são estatísticos. Então, é o que tem que ser, né? Tem que ser desse jeito. Porque... Ele fala linguagem, aí vocês vão ver, inclusive, aquilo que o Marcos apresentou lá está aqui no artigo. Lógico, eu já falei isso várias vezes, nada eu criei. Eu simplesmente me dei o trabalho de, ao longo de 40 anos, o que eu ia estudando e ia botando em aula, etc. Então, são artigos assim, são 4 artigos na sequência, eu já postei, não o link, postei os artigos. Então, vocês, no momento oportuno, acho que vale a pena vocês lerem, porque ajuda a fixar.